Dudu. Dudu, olha o pai aqui. Olha pra mim, Dudu. Dudu, 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 Dudu. Olha aqui, olha. Tadinho. Vai passar, tá? Você vai passar. Ó, meu bochechudo. Calma. Vou levar você pra casa, tá? Vai ficar tranquilinho lá. Daqui a pouco vai ver a mamãe, tá? Eu posso dizer que voz, tecnicamente falando, é um som produzido a partir da passagem do ar entre as pregas vocais, estruturas musculares epiteliais em par, apoiadas por cartilagens e membranas localizadas na laringe, que além de outras funções também é considerada uma caixa de ressonância, assim como o crânio, peito, seios paranasais, onde o som vibra, se amplifica e é projetado por espaço, pelo ar. Nossos hábitos, desejos, nossas crenças, o ambiente cultural à nossa volta, tudo pode impactar a construção vocal de uma pessoa e de uma comunidade. A voz é um desafio de escuta, nuances, silêncios, experimentação de um corpo num corpo. Ela se espalha, se esconde, rasga o tempo da palavra. Ou eu posso dizer simplesmente que a voz faz outro corpo vibrar porque é preenchida por memória e porque conta nossas histórias. Ao vassoureiro! Vassoura de 10, 2 por 15, 3 por 20. Aqui, a partir de hipóteses, eu criei o que aqui? Falando que tem metal dentro. 88 FM, Rádio Comunitária de Solimões, ao vivo para você. Amém? Aleluia. O Senhor está dizendo assim para você que Ele está te dando uma grande vitória. É verdade. Amém? Aleluia. Recebe. Esse que hoje merece, Senhor. Dá tia pra cá. A criança brinca, a criança se diverte. Eita menina chorona, olha pra munha, pra lá, belindar. Como é que é? Vai, mas quando eu tô aqui... Ganhou do jogador da equipe do Atlético, vem pro bico da grande área, setor de ataque, lá dentro, cruzou, bola passou, viajou, vai marcar, bateu, girou, gol, brocou! Esses foram os primeiros tipos de vozes profissionais que eu tive contato na minha infância. São sons bem familiares para mim, que ainda hoje eu escuto pelas ruas. E claro, não eram exatamente essas pessoas com essas vozes, mas aqui tem alguns elementos que me vêm à memória: a força, a precisão e a imagem. É que eu fui percebendo que, para funcionar, esses sons precisavam ter, além de um timbre único, a combinação de parâmetros vocais como frequência, intensidade, velocidade, e que o contraste entre esses parâmetros, grave e agudo, forte e fraco, lento e rápido, era o que gerava várias sensações. Assim, o som chegava nos ouvidos mais próximos até os mais distantes, chamando a atenção das pessoas e ativando memórias através da oralidade. Juninho toca para Pedrinho, que lança para Gustavo, Juninho toca para Pedrinho, que lança para Gustavo, que comete uma falta e é tiro de meta. Juninho lança para Pedro, que ajeita no pé e chuta em direção ao gol, mas Juninho marca impedimento.
Menos corpo, talvez. Acho que não precisa disso, porque o cara tá... o microfone aqui. Juninho lança para Pedro que ajeita no pé. Articular menos. Juninho lança para Pedro que ajeita no pé e chuta em direção ao gol, mas o juiz marca impedimento. Será que você fala mais rápido que isso? Juninho lança para Pedro que ajeita no pé e chuta em direção ao gol, mas o juiz marca impedimento. Agora sem o corpo, só a voz. Juninho calma. Juninho chuta para Pedro que... Juninho chuta... Será que você falar mais rápido que isso? Juninho lança para Pedro que ajeita no pé e chuta em direção ao gol, mas o juiz marca impedimento. Juninho lança para Pedro que... Juninho lança para Pedro que ajeita no pé e chuta para o gol, mas o... Juninho. Tem uma dúvida aqui, vamos decorar. Juiz. Um dia desses eu tava viajando de ônibus e aí em uma das paradas que o ônibus fez, eu entrei numa loja e me deparei com um doce chamado quebra-queixo. Esse doce, assim, imediatamente vieram várias imagens e memórias na minha cabeça, porque era um doce que eu comia muito na minha infância, porque passava um senhor na minha rua vendendo com a sua carrocinha o quebra-queixo. Então ele gritava, quebra-queixo, quebra-queixo. E aí a gente comprava esse doce. Só que o nome do doce era realmente uma coisa muito curiosa, porque ele praticamente fazia isso com a gente. Ele grudava nos nossos dentes e a gente não conseguia tirar por nada, assim, ficava muito tempo, muitas horas, e era uma brincadeira entre as crianças. E aí, quando eu encontrei esse doce nessa loja, nessa parada, eu fiquei muito feliz. Falei, uau, vou ter essa sensação de novo de quebrar o queixo, né? E comprei o doce. E aí, obviamente, não era o doce, o quebra-queixo. Era só um nome, que era o quebra-queixo. E aí, quando eu comi, o doce era bem mole, assim, bem mole mesmo. Eu tive muita facilidade de comer e o doce não me lembrou essa memória. Mas, assim, é muito interessante como isso veio à tona um monte de imagens na minha cabeça, assim, das falas, das brincadeiras, da gente ali tentando tirar o doce dos dentes, assim. Então, foi muito divertido lembrar disso. Ziyahambaku kwenye kwenkos, 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 ziyahamba kwenye kwenkos, ziyahamba, ziyahamba, ziyahamba kwenye kwenkos, ziyahamba, ziyahamba, ziyahamba kwenye kwenkos, ziyahamba kwenye Salve o Maracatu, salve o povo e a congada, salve o batuque e a batucada, salve os irmãos que lutam contra o preconceito social e discriminação religiosa, intolerância religiosa, salve a capoeira, salve o tambor e salve o som. Cai, cai, sereno, eu disse cai, cai, sereno, eu falei cai, cai, sereno.
um acontecimento que me leva direto para as vozes que eu ouvia de vendedores pelas ruas, dentro de trens ou dos contadores de histórias durante a escuridão. Hoje, quando eu estou numa roda de jongo, eu sinto que uma história é construída por diversas vozes. A brincadeira com as palavras, que podem trazer mensagens ambíguas, com muita criatividade, e também a ideia de futuro e resistência. A interação entre as pessoas é fundamental no jongo. Cantando, batendo palmas, mantendo a roda, o batuque dos tambores. É um aprendizado trazido pela sabedoria dos mais velhos, protagonistas das histórias e tradições do jongo, e que desejam que esses saberes continuem vivos. Os sons e movimentos retroalimentam as pessoas e impulsionam a roda. A resistência faz a roda girar. Memórias são construídas e reafirmadas. Eu me encontro no jongo através da força, precisão e imagem, como nos vendedores da minha infância, e me conecto aos contadores de histórias graças à memória, criatividade e sabedoria dos mestres, mestras e jongueiros. Isso é mágico. Porque quando eu grito meus pontos de jongo, primeira coisa eu penso. A voz sufocada dos meus avós, que não teve oportunidade de gritar, de dizer suas mazelas, o que sufocava, as coisas que muitos passaram, que eu passo, que eles passaram pior ainda, de discriminação, de intolerância. Cai, cai sereno, eu disse cai, cai sereno. Falta a dança, né? Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tá, tum. Nós somos pequenos. Engraçado, né? Cantar assim fora da roda. Eu me sinto sozinha. Me sinto sozinha, mas enfim, vamos lá. Eu acho que essa coisa do jongo, né? Não tem ninguém pra responder pra mim, assim, também. Vou criar essa imagem que eu tô numa roda de jongo. E eu acho que eu preciso do meu corpo pra, tipo, eu disse cai, cai sereno, cai, cai sereno. Eu senti minha voz, morrer, eu senti minha voz caindo, né? Juntar minha respiração com o corpo. E aí quando eu vou pra frente, eu acho que isso vai me ajudar. Cai, cai sereno, eu disse cai, cai sereno. Eu sinto que tá faltando cai, cai. É tipo tem uma chegada na voz, né? A voz ela chega. Ela não vem cai, ela não vem tipo cai, ela vem cai, cai sereno. Né? Tem um ataque, assim, um ataque brusco, né? Na voz, assim, um ataque vocal brusco. Eu acho que tem esse ataque vocal brusco e eu acho também que tem uma intensidade que, enfim, eu tô num lugar também, eu acho que tem uma intensidade mais aberta, assim, é uma projeção. Então, vamos lá, respiração, respirar, tum. Umbigada. Não é sobre dança, mas isso vai me ajudar. E aí, o que eu falei? Ataque vocal.
Cai, cai sereno, e nós somos pequenos. Pode deixar cair. Cai, cai sereno, eu disse cai, cai sereno. Cai, cai sereno, o maior do mundo é Deus e nós somos pequenos. Eu acho que ainda tô preocupada com a qualidade vocal, assim. Então eu acho que eu tenho que soltar, deixar a voz mais livre. Eu tô sentindo, enfim, deixa eu ver. Então, ataque vocal, respiração, ritmo. Cai, cai sereno, eu disse cai, cai sereno. Cai, cai sereno, o maior do mundo é Deus e nós somos pequenos. Cai, cai sereno, eu disse cai, cai sereno. Cai, cai sereno, o maior do mundo é Deus e nós somos pequenos. Cai, cai sereno, eu disse cai, cai sereno. Dentro de uma senzala, em um caminho para Minas, vozes de jongueiro se ouvir. Na fazenda também baixar. Onde vou te encontrar? Do lado da bananeira, foi lá que eu vim brincar. Meu pé de batata doce, aonde vou te encontrar? Seu Zé, a minha mãe pediu 1 quilo de batata. Claro, minha filha. Então o seu Zé pegou aquelas batatas todas enormes e colocou dentro de um saco de papel. O saco ficou muito cheio e pesado. Então eu fui para casa. Meu pé de batata doce, aonde vou te encontrar? Do lado da bananeira, foi lá que eu vim brincar. Foi quando de repente eu senti uma coisa. Na voz de Tanguena, eu penso justamente em fazer essa associação entre a característica que a história dá para ele, que ele é tão ancião quanto uma árvore centenária, dele ser muito importante para aquele povoado, ele tem uma importância de uma passagem de conhecimento, e ele faz isso através da oralidade. Mas ele está doente, ou seja, ele não tem mais aquela potência vocal que talvez ele teria há tempos antes dessa doença. E aí, isso me trouxe a ideia do contraste entre a potência vocal, a intensidade dos vendedores que eu vi na minha infância, né, que as vozes deles precisavam chegar longe para que as pessoas viessem, para que as pessoas comprassem os seus produtos, para que eles criassem ali uma relação também com aquele lugar, com aquele espaço. Coberta de flor. Aí tem Nhangara, que é a cobra curandeira. O texto diz que ela fala com uma voz sibilada, ou seja, com uma voz que tem um sopro, um som do S mais acentuado, assim, vamos dizer. Então ela fala, olá, olá, crianças, os guerreiros vieram ontem aqui. Eu já penso logo numa voz de desenho animado. Mas me vem também muito a memória daquela contação de história que eu tinha contato quando era pequena, que eram feitas várias vozes também, assim, de um ser que não fala como a gente, mas que acaba tendo essa
essa voz mais... que tem essa permissão para ter coisas na voz que a gente não tem. Tipo, o S, um S mais puxado, talvez, uma forma de falar com uma velocidade totalmente diferente. Acho que é um ser bem mágico ali dentro dessa história. Segunda-feira, terça-feira, E a voz das crianças, eu acho que seria uma voz mais que traria uma coisa mais de uma alegria, de um movimento diferente. E também acho que às vezes é uma agilidade maior. Então talvez as crianças cantassem Nhangara Tchena, Nhangara Tchena, Nhangara Tchena. Acho que também elas usariam mais o corpo, mais assim, essa relação entre voz e corpo, acho que tá mais presentes na questão quando se fala de movimento. Então, acho que as crianças, ela tem essa coisa mais presente de corpo, de voz, de não ter muito filtro mesmo, né? Quando tá ali se relacionando, quando tá conversando, as coisas são mais misturadas, assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Uma voz, outras vozes, movimento. As intensidades vocais se combinam, as velocidades se modificam e assim as histórias vão sendo contadas. Contação de histórias. É engraçado esse conjunto de palavras, porque se tem uma coisa que eu lembro, são das histórias que minha mãe não terminou de contar. Na minha infância, a gente tinha o costume de, sempre que faltava luz, se reunir em volta de um adulto para assim iniciar uma contação de histórias. E lá vinha minha mãe. Dona Leonora, 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 ela está dormindo, oh, tererere, ela está dormindo, oh, tererere. A minha mãe dormia e a história eu nunca soube o fim. Eram momentos de proteção, porque o medo do escuro era real, mas também era um momento de mexer com a memória e a imaginação. Acho que foram um dos momentos mais fortes de criatividade das crianças e dos adultos, através de toda a subjetividade empregada naquele acontecimento. A escuridão parecia estimular ainda mais o uso de variações sonoras, do corpo e o jogo entre os momentos de som e silêncio, que eram insubstituíveis. A contação de história era uma brincadeira de fazer vozes. A voz preenchia o vazio que a escuridão trazia e se apresentava mais intimista, diferente dos gritos dos vendedores de ruas. Em tempos que já se foram, havia no interior do Zimbábue um sábio, um velho chamado Tanguena. Ele era muito respeitado por todo o seu povo. E ele tinha como conselheira uma cobra chamada Nhangara. Nhangara tinha uma saliva mágica e onde ela colocava sua língua, ela curava. Mas ela morava muitos e muitos quilômetros desse povoado. Um dia, após uns festejos, Tanguena adoeceu e chamou os seus guerreiros.
Venham cá, meus guerreiros. Eu preciso que vocês busquem Nhangara e cantem para ela, para que ela saiba que eu preciso de ajuda. Foi aí que Tanguena ensinou aos seus guerreiros a canção mágica, para que Nhangara o reconhecesse. Nhangara Chena, Nhangara Chena, Nhangara Chena. Os guerreiros aprenderam a canção e saíram em busca de Nhangara. Atravessaram rios, caminharam léguas e léguas, subiram e desceram montanhas e finalmente chegaram até a caverna onde vivia Nhangara. Lá, eles cantaram para ela. Nhangara Chena, Nhangara Chena, Nhangara Chena. E aí, Nhangara veio se desenrolando, caminhando vagarosamente até que ela apareceu na porta da caverna. Os homens olharam aquele animal escamoso e gigantesco e ficaram apavorados. Eles saíram correndo, voltaram todas aquelas montanhas e rios e caminhos, chegaram até Tanguena e disseram: Tanguena, querido mestre, nós não conseguimos buscar Nhangara, ficamos muito assustados e fugimos. Tanguena ficou decepcionado. Se recolheu. Mas aí, as crianças que estavam lá fora ouvindo tudo, entraram na casa de Tanguena e disseram: querido mestre, nós não queremos que o senhor morra, então nós vamos buscar Nhangara. Tanguena ficou muito feliz com aquela atitude, mas perguntou para as crianças: vocês sabem cantar a canção de Nhangara? Eu não tenho mais forças para os ensinar. E as crianças disseram que sabiam. Nós sabemos, Tanguena. Então, Tanguena deixou que as crianças fossem buscar Nhangara. E as crianças foram caminhando. Passaram pelos caminhos que os guerreiros já haviam trilhados. Subiram e desceram montanhas, atravessaram rios, subiram mais e mais montanhas, desceram até que chegaram na caverna de Nhangara. Chegando lá, elas ficaram tão felizes, tão empolgadas, que elas começaram a dançar e cantar. Nhangara Chena, Nhangara Chena, Nhangara Chena, Nhangara Chena. Nhangara veio se desenrolando até que vagarosamente ela apareceu na porta da sua caverna. Olhou aquelas crianças, eram 20 ao todo. Então ela disse: vocês são do mesmo povoado daqueles guerreiros que vieram aqui ontem? Que fugiram com medo? Vocês vão fugir também? As crianças disseram: não, nós vamos buscar Nhangara para que ajude o nosso mestre a não morrer. Nhangara ficou super animada com aquilo, subiu nas cabeças das crianças e foi. Caminhou rios, atravessou montanhas, subiu e desceu por todos aqueles caminhos já trilhados. Chegando lá, encontrou Tanguena quase morrendo. Então, Nhangara entrou na casa de Tanguena e com sua saliva mágica começou a lamber as mãos de Tanguena, os pés, a cabeça, e Tanguena foi se recuperando até que ele se ergueu. Tanguena estava curado. E aí, eles fizeram uma grande festa. Todos cantaram e dançaram para Nhangara. Nhangara Chena, Nhangara Chena.